Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está no ar e hoje a gente tem a alegria de receber aqui no programa a doutora Thaís Moreno, cardiologista. Que alegria, doutora Thaís, ter a senhora aqui no Viver Mais. Seja muito bem-vinda. Nossa, Ian, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a você, telespectador, que está nos assistindo agora. Bom, a doutora Thaís vai fazer a entrevista toda de máscara por uma questão de segurança. Nós estamos aqui seguindo as regras do distanciamento, né, doutora Thaís? Mas eu vou querer fazer um brinde à vida. Eu sei que a senhora não vai tomar o café, mas a gente vai aqui brindar a vida, a nossa saúde. Eu vou tomar por nós duas, tá? Bom, e a doutora Thaís hoje veio ao Viver Mais para a gente falar de um assunto que as mulheres resistem muito, mas que a gente não pode fingir que não vai acontecer, né, doutora Thaís? A menopausa é realmente uma fase difícil para nós mulheres, doutora Thaís? Ian, para as mulheres envelhecer é difícil, a gente demora a se acostumar, né, com o envelhecimento. Algumas mulheres nem percebem a menopausa. Existe um período que dura aí anos, pode durar 1, 2, 3 anos, que chama climatério, que é o período em que você já percebe a diminuição dos hormônios, que são o estrógeno e a progesterona, e você começa a ter sintomas, mas você ainda não entra na menopausa, que a gente chama. E muita gente confunde isso, Ian. Exatamente. Vamos logo tentar esclarecer, doutora Thaís. Eu, por exemplo, eu confundo muito. Então, o climatério é quando a menstruação ela passa a ser irregular e a menopausa é quando acaba definitivamente? É assim? Mais ou menos. Mais ou menos, então explica. A gente chama de menopausa quando a gente tem uma parada da menstruação por um período de 12 meses. Então, até você parar completamente a menstruação, você vai ter um período irregular. E esse período a gente chama de climatério. Certo. Então, mulheres na menopausa, a senhora disse que algumas nem percebem, mas a maioria, né, doutora Thaís, tem aqueles sintomas que a gente escuta falar dos nossos avós, das mães, o tal do fogaço. Por que que algumas mulheres sentem isso ainda hoje, com tanta modernidade? Os sintomas clássicos que a gente tem aí descritos de menopausa são as alterações do humor, os fogachos, os calores são bem característicos. Você vai ter alteração na pele, no cabelo, você vai ter uma diminuição da massa óssea. Então, são sintomas que algumas mulheres sentem muito, você vê, algumas mulheres sentem demais a falta do calor e outras passam desapercebido. Você precisa fazer um acompanhamento com seu ginecologista para ele entender qual que é o melhor momento, com que deve tratar, como que você deve seguir nesse período de transição, onde vai ter a diminuição grande da produção de estrógeno e progesterona, para ter uma melhor evolução desse quadro. Uhum. Agora, quando a senhora fala nessas mudanças de pele, de cabelo, que é o que mais assusta as mulheres, além dessa questão do humor, né, doutora Thaís? Quando a gente procura um ginecologista, é possível reverter isso, esses sintomas? Existem vários tratamentos orais, tratamentos tópicos que se fazem para evitar que se sintam esses sintomas. Quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, que é uma coisa que no passado se usava em todo mundo, hoje em dia o ginecologista ele vai fazer um acompanhamento e entender quais são os riscos dessa paciente, com o que ela vai se beneficiar. Se tiver na família história de câncer de mama, por exemplo, essa paciente talvez não seja elegível para um tratamento de reposição hormonal. O antecedente de doenças cardiovasculares. Então, é o ginecologista junto com a paciente que vão entender qual o melhor tratamento nesse período. A reposição hormonal é muito polêmica, né, doutora Thaís? Algumas mulheres atribuem a ter mais problemas até com a reposição. Então, para tomar jamais iniciativa própria, porque deu certo com a minha amiga, não vou tomar, tem que ir ao médico, né? Ai, a gente não deve tomar nenhum remédio por iniciativa própria, sempre com uma orientação de um médico e nesse caso o ginecologista. Agora, mais uma vez aqui, os sintomas da menopausa. A partir de que momento, doutora Thaís, a gente tem que se prevenir?
tem um preparo assim para chegar a esse período do climatério, dessa ausência? Como é que a gente pode se preparar para não ter tantos esses sintomas? Ian, toda mulher deve frequentar um ginecologista se tem vida sexual ativa anualmente. A gente tem as avaliações que são obrigatórias, que evitam o aparecimento de câncer, como câncer de colo de útero, que é completamente evitável através do Papa Nicolau. Também a partir dos 30 anos ou 35, dependendo da sua história familiar, é importante fazer uma mamografia. Então, a mulher, ela entrou na vida sexual ativa, ela precisa ter anualmente contato com o ginecologista dela. Então, essa prevenção é feita anualmente, quando o médico avalia, ele vê as taxas de hormônio, avalia os sintomas. A gente sabe que tem alterações no próprio aparelho reprodutor que aparecem no sintoma do climatério, como uma atrofia, uma diminuição da lubrificação, e o ginecologista consegue ver isso muito bem na consulta de rotina. Todo mundo precisa fazer avaliação. Câncer de colo de útero é um câncer completamente prevenível através do exame do Papa Nicolau, e é muito importante você estar com ele em dia. Doutora Thaís, quando eu falo em prevenção, eu questiono a seguinte coisa: alimentação, exercícios podem evitar esses sintomas tão temidos agora na menopausa? Nossa, Ian, você abordou um ponto super importante. A gente precisa ter um hábito saudável, não só por conta da menopausa, para a vida toda. Então, envelhecer não é fácil, mas a gente pode fazer isso de uma maneira mais tranquila. E como? Com hábitos de vida. A gente sabe que a maioria das doenças, como câncer, doenças cardiovasculares, até os sintomas mesmo da menopausa, os distúrbios de humor, eles são preveníveis quando você tem hábitos de vida saudáveis. Então, uma alimentação saudável, baseada em alimentos de origem vegetal, é muito importante. Atividade física, pelo menos 30 minutinhos todos os dias. Você beber água, as pessoas esquecem a importância de beber água. Você beber água, você praticar uma meditação, alguma prática de espiritualidade, que não seja religião apenas, mas alguma coisa que te acalme, que te ajude na saúde mental, né? A gente sabe a importância não só da atividade física, como também ter uma espiritualidade. Eu adoro meditação, eu mando todos os meus pacientes meditarem. Eu acho super importante. Se você ainda não experimentou, experimente. Está cheio de aplicativos aí no seu celular que podem te ajudar a isso. E isso tudo vai melhorar esse envelhecimento, né, Ian, de maneira saudável. Quando você faz atividade física, você não se sente mais disposta? Nossa, sinto outra, eu digo assim, eu estou outra pessoa. Geralmente o que a gente percebe é isso, né? Muda tudo, né, doutora Thaís? Então, a atividade física, quando a gente faz, ela é um hábito angular para a maioria das pessoas. Quando você faz atividade física, você tem uma chance maior de se alimentar de maneira saudável no resto do dia, de dormir melhor. Então, olha a importância disso. E tudo isso contribui para a gente se sentir melhor em qualquer fase, né? Em qualquer fase da vida. Doutora Thaís, a gente vai continuar falando aqui de menopausa, de envelhecimento, de coração, já que a senhora é cardiologista, mas a gente vai para o intervalo e o Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta, como vocês já sabem, hoje recebendo aqui na minha casa. Em breve a gente volta lá para o Café Santa Clara do Dragão para acompanhar e receber os nossos convidados do Viver Mais. E hoje conversando aqui com a cardiologista, a doutora Thaís Moreno. Doutora Thaís, a gente falou o primeiro bloco todo da questão da menopausa e, digamos assim, a velhice, ela começa realmente com a menopausa? Quando a gente está nessa fase, já pode se considerar um idoso ou não? Olha, a definição do idoso eu acho que está na cabeça.
Ai, que lindo isso. Você não sabe, você não acha? Tem pessoas que são jovens e são tão idosas. É E verdade. tem pessoas idosas que são tão jovens. Então eu acho que não existe isso. Eu acho que se você planeja bem um envelhecimento, se você envelhece de maneira tranquila, cuidando dos seus hábitos. Tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes no consultório. Qual é? Onde você quer estar daqui a 10 anos? O que você quer estar realizando daqui a 10 anos? E aí, quando a gente revisita, independente da resposta do paciente, se ele não tiver saúde, ele não chega lá. E o que é saúde? Como que a gente constrói saúde? Fazendo atividade física, 30 minutos todos os dias, se alimentando de maneira saudável, bebendo água, praticando alguma prática de espiritualidade, religião, meditação, para cuidar da saúde mental. Então, o envelhecimento, o idoso, para mim não está na carteira de identidade, está na cabeça. Sem dúvida, eu adorei ouvir isso, viu, doutora Thaís? E no caso do coração, das doenças cardiovasculares, doutora Thaís, elas ficam mais evidentes com a passagem do tempo, vamos dizer assim, não com a velhice? Vejam, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, tá? Quando a gente pega as principais doenças do idoso, as doenças cardiovasculares estão em primeiro lugar. E também as doenças respiratórias e o câncer. Então, a gente pega nas doenças cardiovasculares o infarto, a angina, os AVCs, que são os derrames na cabeça, doenças respiratórias como embolia pulmonar, pneumonias, os cânceres, que eles também aumentam muito o risco com o envelhecimento das células, o envelhecimento das pessoas. E aí tem outras doenças que talvez a gente não lembre tanto, porque não tem um risco tanto de morrer, mas são doenças que a gente precisa cuidar, como, por exemplo, osteoporose, a catarata e a diabetes, né, que eu não falei antes, mas a diabetes é muito prevalente. Diabetes e hipertensão na população mais idosa são doenças muito prevalentes. Agora, doutora Thaís, é possível chegar depois dos 60, digamos assim, sem esse currículo de doenças? É possível chegar sem esse currículo de doenças, mas você pode chegar com essas doenças todas e com saúde. Como Veja, assim, doutora Thaís? Com diabetes, problemas de coração e considerar ter saúde? Essa eu quero ouvir. Eu tenho muitos pacientes que são diabéticos e hipertensos e que têm hábitos saudáveis. Se você está com as suas taxas de glicemia controlada, se você está com a sua pressão arterial em níveis normais, você tem uma vida absolutamente normal. Você só precisa, talvez, tomar um remédio todos os dias. Mas qual mal tem nisso? Você precisa cuidar, sim, da alimentação, da atividade física e você vai ter um envelhecimento completamente saudável. Tá, eu queria só voltar a uma questão que eu acabei esquecendo lá do primeiro bloco, ainda falando da questão da menopausa, doutora Thaís, que a senhora falou na questão da menopausa precoce, porque geralmente a menopausa ela está associada depois dos 45, é essa a faixa mais comum? O mais comum é 45, 50. A gente fala de menopausa precoce quando a mulher entra em menopausa aos 40 anos, que isso não é o esperado. Acontece com algumas mulheres. Qual que é o problema disso? É porque você começa a ter esses efeitos, esses riscos da diminuição do estrógeno e progesterona que você tem quando não tem a menopausa, que protege o coração, que protege os ossos. E essa menopausa precoce, ela afeta assim, a questão de doenças? É mais provável ter essas doenças na velhice se a menopausa vem antes do tempo, doutora Sim, Thaís? você tem um risco relacionado às doenças que aparecem com a diminuição do estrógeno e progesterona. Então, em vez de você começar a ter um risco cardiovascular maior quando você está com 45, 50 anos, você começa a ter antes, com 40 anos. Certo. Aí, no caso, qual é o momento ideal de procurar um especialista, um cardiologista como a senhora, para evitar problemas maiores, chegar a ter que fazer cirurgias? Dá um alerta para o nosso telespectador, doutora Thaís. Olha, o momento ideal de você procurar o cardiologista, se você não está sentindo nada, veja, porque se você sente alguma coisa, você tem que procurar logo. Que tipo de coisa, por exemplo? Dor no peito, palpitação, tontura, falta de ar. Então, esses são sintomas que você deve, independente da idade, você tem que fazer uma avaliação. Se você não sente nada, um bom momento para começar uma avaliação cardiológica é aos 30 anos. 30 anos tem que já ir fazer aquele exame da esteira, tudo aquilo, não?
30 anos você deve ir ao cardiologista para ele fazer uma avaliação de quais são os seus riscos, para ver quais são os exames indicados para fazer nessa idade. Hereditariedade tem um peso nas doenças cardiovasculares, doutora Muito Thaís? grande. Entre os fatores de risco para doenças cardiovasculares mais importantes, depois da idade, né, é a história familiar, tabagismo, consumo excessivo de bebida alcoólica, drogas anabolizantes, né, os esteroides que às vezes as pessoas usam em academia, a obesidade, hipertensão, diabetes, aí é uma lista enorme de fatores de risco que às vezes você com 30 anos se considera saudável, mas quando você entra no consultório e a gente faz uma avaliação do risco, a gente vê que precisa de um acompanhamento. Tem gente, eu tenho 20, 25, 30, eu sou saudável, doença está atribuído a quem já passou dos 50 e não é bem assim, né, doutora Thaís? Eu acho super importante você que está aí com 30 anos, fazer uma avaliação com um cardiologista para que possa acompanhar como que vai ser o planejamento do seu envelhecimento, do seu estilo de vida, qual que é a importância que você está dando para todas essas coisas que a gente falou aqui, porque às vezes com a correria do dia a dia, Ian, a gente deixa para cuidar da gente depois. E aí, quando deixa para depois, a gente está tratando a doença, a gente não vai estar prevenindo a doença. Porque quando a gente diz, doutora Thaís, eu vou no geriatra. Pra quê? Você já vai para geriatra? Mas é prevenção. E ao médico não é para ir quando está doente, se acabando, né, Claro, doutora Thaís? claro. Não, perfeito, Ian. O médico ele deve ser consultado para prevenção, né? Para prevenir as doenças. E às vezes, só você de ir ao médico, você aferir a sua pressão, você vai ter consciência maior do quanto aquilo é importante para você ter um envelhecimento saudável. Com certeza. Então, tá aqui as dicas da doutora Thaís. Nós vamos continuar no próximo bloco, doutora Thaís. E já que a gente está nesse clima ainda de pandemia, e acho que isso vai se estender ainda por mais tempo, eu gostaria que no próximo bloco a senhora desse aqui algumas orientações para quem está com idoso em casa, como é que deve ser essa convivência e essa relação durante a pandemia, pode ser? Claro. O Viver Mais volta já, combinado? Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver Mais está de volta, e você já sabe, conversando aqui com a cardiologista, a doutora Thaís Moreno. Doutora Thaís, eu deixei lá no outro bloco a questão agora da pandemia. Quem tem pessoas com mais de 60, 70 em casa, tem que ter um cuidado diferenciado, doutora Thaís, nesse momento? Nossa, Ian, o cuidado é para todos, né? Claro que os idosos, eles têm um maior risco de evoluir com as formas graves da doença. Mas todo mundo tem chance de pegar. Então a gente tem que, eu não gosto tanto desse nome que todo mundo está falando agora, de novo normal, mas a gente precisa se acostumar que a pandemia não acabou, que a gente realmente precisa fazer uma retomada das nossas atividades, todo mundo precisa trabalhar, mas é muito importante que se mantenham as medidas de higiene das mãos, o uso da máscara, como a gente está fazendo, e o distanciamento. Veja, você vai trabalhar, a gente precisa retomar a economia, mas a gente não pode relaxar com essas medidas. Por quê? Porque se você tem um idoso em casa, você pode levar, ser um vetor desse vírus para o idoso que está em casa e eles evoluem de maneira mais grave. As pessoas acham que a pandemia acabou. Nossa, isso é um perigo. O risco de contaminar a doença é igual, gente. De pegar a doença é igual. Idoso, mulher, criança, pegar, todo mundo pega. A única diferença é que aquele grupo de risco que a gente fala, que é o idoso, ele pode evoluir para formas mais graves, tá? Agora, veja, a pandemia não acabou.
A gente precisa retomar a economia, isso é importante. Mas como a quando gente está fazendo aqui, sair de tá casa, no distanciamento, com máscara, e assim, não dá pra gente voltar ao que era antes de festa, de grandes aglomerações. Abraços. Vamos fazer o que é necessário. Então, o que é necessário é ir trabalhar, funcionar a economia, vamos fazer. As outras coisas a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para a gente tentar aí voltar àquele normal de antes. Doutora Thaís, voltando à questão dos cuidados com as pessoas mais idosas, né, com maior idade, digamos assim. A questão da saúde mental, diz que tem aumentado bastante a questão da depressão. A senhora tem visto isso no seu consultório, esse tipo de queixa? Nossa senhora, a gente fala que a gente teve a pandemia do coronavírus junto com a pandemia da inatividade física, que eram as pessoas em casa assistindo televisão, seriado o dia todo, e a pandemia da ansiedade e depressão, né? A gente sabe que isso é um efeito da pandemia, não só porque as pessoas se sentiram enclausuradas, né, de uma maneira forçosa, e a questão também econômica. Muita gente perdeu seus negócios, perdeu seus empregos, então isso afeta muito a saúde mental. E o idoso, ele perdeu uma coisa que é muito importante para ele, que é a convivência com os familiares, a convivência com os netos, né? Então, é muito importante a gente cuidar da saúde mental desse idoso, às vezes até ensinar como é que vê uma série, um filme, se ele não está acostumado, ligar no vídeo, olha como é incrível essa tecnologia que a gente tem hoje, né, para cuidar da saúde mental, porque realmente no consultório a principal queixa hoje em relação à pandemia é essa sensação de vazio, ansiedade e depressão. Isso pode trazer problemas para o coração, evidentemente, né? Porque o coração é o órgão principal, né, doutora Thaís? Sem dúvida, a gente sabe que o estresse, ele é um fator de risco relacionado a doenças cardiovasculares. Então tem que ter muito cuidado quando a senhora diz, tem que se reinventar. Eu gosto muito dessa palavra nesse momento. E o idoso, ou qualquer pessoa, é capaz, né, doutora Thaís? Nossa, de ter essa reinvenção. Eu vi mudanças, assim, incríveis. Eu vou começar pela da minha casa. Sim. Eu não vejo os meus pais desde o carnaval. Sério? Né? Não vejo eles desde o carnaval. E eles não viam filmes e séries, por exemplo. Então, eles estão viciados, né, em ver filmes e séries. Eles têm feito a sua atividade física diariamente. Isso é uma coisa que ajudou eles bastante. Todos os dias eles vão lá, moram em uma casa, vão para a piscina. A gente liga para eles pelo FaceTime diariamente. Eu coloco a minha filha, né, para falar com eles, porque eles sentem muita saudade. Mas eles se reinventaram. Não adianta a gente ficar paralisado, sabe, Ian? A gente sabe que quando a gente está com medo, você se paralisar, é uma coisa comum. Mas isso não vai passar tão cedo. Então a gente realmente, como a Ian falou, precisa se reinventar. E esse é o momento de buscar essas alternativas. E às vezes, doutora Thaís, sabe o que eu percebo? Que a pandemia reaproximou mais as pessoas. Muita gente fala desse isolamento, mas eu acredito que a senhora nem todo dia falava com seus pais ou ia lá por conta da profissão, de outras obrigações. E agora a gente se sente mais na obrigação de estar sempre falando com as pessoas, de saber como estão. Vamos, assim, potencializar esse lado positivo também, né? Gente, vocês já imaginaram uma pandemia quando não existia celular, rede social, tecnologia, WhatsApp? Gente, vocês já imaginaram? Seria o fim, né? E a gente nem teria informação tão rápido. A gente verdade. não se cuidaria tão fácil. Ia ser uma coisa catastrófica. Ia ser igual a gripe espanhola, sei lá. Né? Eu, por exemplo, falo com meus pais todo dia, independente de pandemia. Mas alguns tios, algumas pessoas que eu não sou tão próxima, que normalmente com a correria do dia a dia você acaba dizendo que não tem tempo de ligar e vai passando, você se preocupa mais, aí você liga. Se reaproximou, Você se reaproxima. Legal, então tem um lado bom da pandemia. E é se cuidar, né, doutora Thaís? Ian, sempre, independente de pandemia. Tudo que acontece na nossa vida, nós temos que encarar com positividade. Ensinamento. A pandemia é um ensinamento da importância que nós temos que dar à nossa saúde, porque ter saúde nunca foi uma coisa tão importante, é essencial. Você ter uma boa família, bons relacionamentos, nesse momento fez toda a diferença.
e a consciência de que nós somos finitos e frágeis, que independente da sua posição social, independente do que você tem, todos podemos adoecer e todos ficamos com medo. E a importância de você virar a página, de você conseguir fazer essa transformação que você falou, através da espiritualidade, por exemplo, com meditação, se conhecendo melhor, te ajuda a sair dessa paralisia que congela a gente quando a gente está com medo. Vamos sair melhores, a gente tem essa oportunidade, né, doutora Thaís? Infelizmente, o Viver Mais de hoje já está na reta final. Como é que ele acha nas redes sociais, doutora Thaís? Vocês podem me encontrar através do meu Instagram, que é doutora DRA Thaís Moreno, com TH, então doutora DRA Thaís Moreno com TH. Lá tem no link da biografia, tem o site, tem os contatos de consultório, e aí a gente pode se conectar depois dessa entrevista. E vale a pena porque eu estou seguindo a doutora Thaís, tem dicas fantásticas aqui no Viver Mais. E nós também, viu, doutora Thaís, estamos nas redes sociais, claro, tem o nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Assim que terminar aqui o programa, corre lá no nosso canal. Você pode rever a nossa entrevista, compartilhar com os seus amigos. E segue a gente também no Instagram, Ian Gomes Jornalista. Bom, doutora Thaís, e para encerrar, um brinde aqui do Café Santa Clara, Pedro Lima. Que presentão! O presidente do Grupo Santa Clara mandou para a senhora tomar seu café. Bom, eu preciso agradecer, né? Primeiramente ao convite da Ian, depois ao Café Santa Clara, ao Pedro Lima. Muito obrigada, eu tô assim honradíssima com esse presente. A gente aqui está honrado com tantas informações boas e o Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara.